Bom, então vamos todos começar esse momento. Vamos fechar os olhos, ir se esvaziando, deixando todos os problemas, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos de lado, para que a gente possa ser preenchido pelas graças de Deus. Vamos cada vez mais ficando aqui, sentindo o momento, né? Sentindo a presença de Deus, dos anjos da guarda, junto com nós, para que a gente possa escutar esse evangelho e mais que entender o que ele quer dizer para a gente, para que a gente possa saber como viver, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Qual que é o evangelho? Eu não peguei. Lucas 13, 22 ao 30. Jesus ia a caminho de Jerusalém, e pelas cidades e aldeias que atravessava, transmitia sua mensagem. Nessa ocasião, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Muitos tentam entrar no céu e não conseguem. Por isso, vocês devem se esforçar para entrar no céu pela porta que é estreita e que exige sacrifícios. Jesus continuou explicando: Depois que o chefe da casa tiver entrado e trancado a porta, e vocês, de fora, começarem a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta, ele poderá dizer: Não conheço vocês. Vocês tentarão explicar: Comemos e bebemos em sua companhia, e o Senhor ensinava em nossas praças. O Senhor, porém, continuará afirmando: Não conheço vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticaram o mal. Vocês verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, ao passo que vocês serão atirados fora, onde só haverá tristeza e desespero. Multidões virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para participar da minha religião e do reino de Deus. Muitos que aos olhos da sociedade ocupam os últimos lugares, poderão, diante de Deus, ocupar os primeiros lugares. E muitos que aos olhos da sociedade ocupam os primeiros lugares, poderão ocupar os últimos lugares diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor. Então agora a gente faz a leitura e depois a gente compartilha.
Mário acho que podia dar uma introdução para nós, né, Mário? Sim. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas, paz e bem, porque eu não falei ainda. Paz e bem, Mário. Eu vou fazer uma reflexão, mas assim, só pegar um ponto assim para a gente trabalhar e partilhar o que nós entendemos. Aqui, nesse trecho do Evangelho, a minha tradução é um pouco diferente do que a Kenora leu, mas o sentido é o mesmo, né? Trata-se do seguimento de Jesus, a caminho, ele vai sempre ensinando nos povoados, né? Essa era a missão, ensinar não só com palavras, mas com os exemplos, com atitudes, em se fazer a proposta de Deus se realizar. Mas ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Era sempre uma condição de exemplo, e aqueles que quiserem seguir, que queriam seguir, podiam seguir. Mas as tentações do mundo são sempre mais fortes do que a misericórdia, a vivência do amor incondicional. Por isso que ele fala em porta estreita, porque não é fácil, não é uma missão fácil seguir Jesus. Em nenhum momento ele fala que é fácil seguir ele. Mas em um determinado momento ele que lhe alerta. E quando o Senhor fechar a porta, o que quer dizer isso? No momento que você se dá conta que as coisas do mundo ela tem valor assim com relação à vaidade. É própria do ser humano. Se deixa enganar pelo que supostamente é belo, supostamente o que dá prazer, o que dá poder. E no reino de Deus não tem lugar para esse tipo de coisa. No reino de Deus, o principal é o amor. O Senhor não quer que ninguém seja infeliz. Por isso que ele aponta um caminho que não é fácil seguir, é a porta estreita. Não é fácil seguir Jesus. Mas a gente tem que saber escolher, né, e não nos deixar nos iludir pelas coisas do mundo, em detrimento de entrar ou não no reino de Deus. Entrar no reino de Deus não é um lugar, mas fazer parte daquilo que ele vem nos ensinar. Então acho que assim, a essência dessa leitura de hoje é muito importante. O que a gente pode fazer hoje, a gente tem que ir fazendo. Procurar seguir Jesus, porque em um determinado momento pode ser tarde demais. Aí entra a questão do remorso. O remorso é um sentimento muito ruim. Então a gente tem que discernir no decorrer da nossa vida o que é seguir Jesus realmente. Porque a tentação do mundo é muito grande. A gente normalmente tem essa tendência a optar pelas coisas mais prazerosas do dia a dia, esquecendo-se do futuro, do dia a dia, do que podemos viver em seguir Jesus. Então a gente tem que saber discernir bem entre caridade e vaidade, amor e uma paixão passageira, enganosa. Então é isso, ficar atento, porque a porta é estreita, não é fácil seguir Jesus. A porta do mundo é larga, a tentação é grande. Então a gente tem que ficar atento a isso. Eu acho que é isso aí que é o ponto fundamental desse texto de hoje. Eu acho que dentro de um pouquinho assim do que você falou, do que eu li, que eu entendi, a gente teria que se preocupar mais com a nossa conversão, né? Às vezes a gente se preocupa de olhar o outro, de falar, né? A gente achar que o outro está errado. Quantas coisas a gente acha que a gente está certo e o outro está errado, né? E às vezes o erro é nosso. Então, e existe isso na nossa vida, né? A gente, por mais que a gente se policia, a gente acaba
às vezes se importando com a vida da outra pessoa, e a gente esquece da nossa vida, da nossa conversão, né? Às vezes a gente se preocupa no que o outro está fazendo, mas e eu? O que eu estou fazendo? Né? Para entrar nessa porta estreita. Acho que hoje é bem... eu sinto assim, a gente precisa se policiar cada vez mais, né? Nós temos uma missão de Jesus aí, ele deixou para a gente o caminho, né? Então, o que eu estou fazendo, então, não é nem o que o outro está fazendo, não. Eu acho que nós temos que trabalhar cada um na nossa conversão mesmo. Será que eu estou no caminho de Jesus? Será que eu estou fazendo o que ele pediu, o que ele deixou, né? Então, eu fico um pouco nessa linha. Essa porta, ela realmente é estreita, não é fácil, mas nós sabemos como entrar, né? A gente sabe. E a gente precisa seguir ela. Seguir os passos de Jesus para entrar nela. É um pouquinho assim. Wagner, quer falar um pouquinho? Está conseguindo ouvir agora? Agora voltou normal. Ah, que bom. Acho que você estava embaixo de uma árvore aí, por isso? Desliguei o celular aqui, voltou e agora está normal. Ah, que bom. Então fala para nós um pouquinho. Bom, eu pude entender desse evangelho de hoje, que é interessante que logo aqui no começo fala que alguém, né, lá do meio da multidão, a pergunta para Jesus, né, se todos iam se salvar. É interessante que Jesus responde uma resposta bem simples, né? Fazer todo o esforço possível. Jesus só fala mais um pouquinho disso, né? Fazer todo o esforço possível. Que eu pude entender desse pedacinho aqui, que Jesus fala que às vezes nós fazemos o bem, praticamos o bem, né? Viemos aqui na leitura orante, a gente vai nas celebrações, mas nós temos que fazer isso porque acreditamos nele. Mas quem vai decidir se nós para o céu ou não, para o reino de Deus, é ele, né? Então, às vezes, nós não temos que, às vezes, ficar se preocupando, sendo meu entendimento, né? Ficar se preocupando se nós vamos ser salvos ou não. A gente tem que fazer isso porque é da nossa natureza, né? É para isso que ele nos criou, né? Para a gente fazer o bem. Mas a decisão é completamente dele, né? Que eu pude entender. Depois, é interessante que ele sabe que nós vivemos num mundo que essa porta estreita, né? Essa porta estreita que eu pude entender também, quando a gente pra gente dizer não às coisas do mundo, né? E essa porta estreita é a passagem para o reino de Deus, né? Para o reino do Pai. Então, eu tenho que fazer todo o esforço possível para estar junto dele. Ele sabe que nós vamos, que a gente vai falhar, que a gente vai cair por causa das coisas do mundo, né? Ele sabe disso. Tipo assim, no meu entendimento, né? Ele sabe que nós vamos fraquejar, né? Que a gente vai, às vezes vamos cair. Mas ele sabe que também, né, com ele a gente vai, né, ser mais fortes, né? Tentar se reerguer. E um outro ponto, assim, que me chamou bem a atenção aqui, que ele fala aqui, né? Que ele fala aqui, assim, cadê aqui? Até que o homem fala aqui, então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu te ensinaste em nossas praças, né? Ele, porém, responderá, né? Não sei de onde sois. Eu pude entender nesse pedacinho aqui, às vezes nós achamos que, por nós fazermos o bem, né? Que a gente tem, exemplo, assim, se a gente for falar no modo de hoje, né? Que nós temos moral com Jesus, né? Que a gente tem a moral com Jesus, né? Por nós fazermos o bem. E às vezes nós se achamos melhor do que outras pessoas, né? E achamos melhor, como assim, outras pessoas que têm outras religiões, né? Por nós sermos católicos, né? Tem várias religiões no mundo, às vezes nós achamos melhor do que as outras pessoas, do que pessoas que também não frequentam a igreja, que são ateus. Às vezes nós se julgamos melhores e achamos que vamos chegar primeiro no reino de Deus do que eles.
né? Aí eu acho que isso é uma plena enganação, né? Até a gente estava comentando isso aí na leitura orante de terça-feira, né? Na terça-feira, que às vezes a gente acontece isso conosco, né? A gente acha que é melhor do que aquelas pessoas que são ateus, que as pessoas que não praticam nada, mas é interessante que nós até a gente colocou lá, né, no último momento que aquele ladrão, né? Que lá na cruz, lá na hora da morte de Jesus, que ele foi crucificado com Jesus, lá no último minuto ele foi perdoado e foi estar com Jesus, né? Aí que ele vem aqui no finalzinho, que ele fala para nós, né? Às vezes os últimos serão os primeiros, né? E às vezes tudo que a gente faz, às vezes, né? Tem o que ele faz no nosso coração, às vezes a gente pode entrar por último, né? Lá no reino de Deus. Acho que é isso que eu pude entender um pouquinho do evangelho de hoje. Ô Wagner, de repente ele não gosta muito de nós, né? Ele fala, esses franciscanos não estão com nada. Às vezes a gente fala assim, ô Senhor, né? Eu estava lá na leitura orante, eu estava lá na celebração, eu estava lá, você não me conhece não. Ele vai falar, só isso você fez? Eu vou passar outro na frente. Eu vou passar outro na tua frente. Keno, Lanivaldo, querem falar um pouquinho? Agora é que eu não quero falar. Não, você. O que eu peguei do evangelho assim, né? Depois de tudo que a gente está conversando, é sobre todo mundo vai se salvar, né? Aí Jesus responde, muitos não. Mas se esforce. Né? Então, olha só, começou lá todo mundo, depois veio muitos não, e depois chegou em você, né? Que foi o que Jesus colocou, né? Mas se esforce. Se esforce para que você se salve. Esse é o ponto, né? O quanto que eu estou me esforçando para que eu realmente seja salvo, né? Ou de uma outra forma, que eu não fique com a porta fechada, né? Que eu fique lá no desespero, né? Porque afinal de contas é sempre você com você mesmo, né? É interessante isso que a Elza colocou, né? O Evangelho também coloca isso de alguma outra forma, que é se esforce. E às vezes o mundo, né? A nossa vida, ela tira, ela nos deixa longe desse esforço, né? Elas nos coloca longe desse esforço. Nos tira do caminho, né? E é importante a gente saber qual que é o caminho, né? E ali sempre tentar querer voltar, né? Porque a gente vai errar, né? Assim como que é da natureza humana se salvar, né? Mas também na natureza humana errar, né, cara? A gente vai errar. A gente vai errar. E é importante saber que a gente erra, é importante saber que a gente, puxa, cara, fiz coisa errada. Fiz coisa errada aqui, cara. Né? E voltar, né? Não fiz coisa errada, agora já que eu fiz, eu continuo, né? Não, o se esforçar apesar de eu errar, eu vou voltar. Porque isso é um esforço gigantesco. Porque você já errou. Já falou, cara, deu ruim já. Né? Mas não é isso, não é porque você fez errado, né? Não é porque eu fiz errado uma vez que eu vou ser crucificado. Né? Acho que esse é o evangelho, é o se esforçar você mesmo, sabe? É isso que ficou para mim nesse evangelho. Se esforçar você mesmo. Eu pensando aqui, esse evangelho eu sempre lembro quando eu dava catequese, e aí teve a gente gostava de fazer dinâmica com as crianças, né? E aí teve uma vez que a gente pegou e fez assim, um caminho largo, grande assim, tinha que chegar até, e do outro lado era
ao reino de Deus, né? E aí tinha um outro caminho que a gente colocava um monte de obstáculo, né? Pra eles pularem, descer, né? Tentar passar pelos fios e tal, bem difícil, né? E aí falava, ó, o reino de Deus é assim, né? Só que hoje, assim, né, tirando bem ao pé da letra, né? Eu vejo que o reino de Deus, eu não imagino que Deus faria um caminho difícil para chegar até ele. Eu acho que seria um caminho grande, aberto, né? Com Deus emanando, né, aquela energia para que a gente chegue até ele. Só que o problema é que a gente quer chegar lá com tudo que a gente tem. A gente não quer ser desapegado dos nossos bens materiais, a gente não quer se desapegar do nosso ego, da nossa razão, do nosso perdão. Não, eu não aceito dar perdão para aquela pessoa. Eu não permito, a pessoa não se desapega das coisas. E ela quer passar aquele tulho carregando na porta, né, do reino de Deus, e não vai conseguir, porque é muita coisa. Então é muito a parte, muita coisinha que ela vai carregando, os vícios, as coisas desse mundo, os sentimentos, né, tudo que ela teve na vida, e aí ela não passa, ela não consegue. Às vezes ela nem consegue chegar, porque isso vai desmoronando ela, né? Isso ela não consegue nem... A cruz dela vai ficando muito pesada e ela não chega. Então acho que acho que é nesse sentido também, sabe? Que muitas pessoas tentam, mas ela não consegue se desapegar das coisas, e aí ela não chega nem na porta. Que tá ali aberta, esperando, e Deus tá chamando, sabe? O tempo todo. Então eu fico pensando mais nesse sentido, assim, sabe? E quando eu lembro muito daquela série The Chosen lá, né? Porque ia vendo que Jesus vai escolhendo os discípulos e eles vão caminhando, né? E eles vão se desapegando, cada um à sua maneira das coisas. E aí eles vão conseguindo chegar até Jesus até, né? Responder. Aí depois da explicação que eles agora faz sentido, né? E aí entendem. Mas eles conseguiram passar por aqueles agora deixando a mensagem de Deus entrar, de Jesus entrar. Então eu acho que para nós é isso também, né? E eu vejo que na nossa transformação, na leitura orante, na ordem, né, as pessoas que também participam da missa, né, dos encontros nas comunidades, elas vão também se evoluindo nessa parte e falam, deixa pra lá, isso não preciso, e vai tirando os fardos. E aí o caminho fica mais leve e chega até Deus. Mais ou menos isso. Tá aqui pensando aqui, né? Que é interessante assim que no meu pensar assim, que às vezes essa porta estreita é nós que criamos mesmo, né? Eu falo assim, com as nossas dificuldades. Nós entramos na dificuldade porque nós queremos, né? Não foi Deus que às vezes criou essa dificuldade. Não foi Deus, com certeza, né? Não foi Deus que criou essa dificuldade para nós, né? Que eu quero dizer assim que essa porta estreita, nós temos que passar por ela, mas quando nós chegamos em Jesus, a porta vai estar bem larga, né? Bem grande, né? Porque ele quer que a gente chegue até ele, né? Né? Mas o que nós fazemos? Nós criamos nós entramos nas nossas dificuldades, criamos as nossas dificuldades e às vezes nós não conseguimos lidar com aquilo. Aí que é interessante, né? Aí você falou, né? Aí o meu ego, eu entrei na minha dificuldade, né? Aí o meu ego é maior, eu não vou pedir ajuda, mas Deus ele está ali, né? Esperando você falar com ele, pedir ajuda para ele, para poder sair dessa dificuldade, mas não. Mas como o nosso ego, né? A gente quer chegar até no final e falar assim, não, eu consegui sair sozinho dessa dificuldade. Então essa porta estreita são as nossas próprias dificuldades, né? A dificuldade que nós mesmos criamos e não conseguimos resolver, né? Porque as coisas do mundo.
muito bem. O Eurico quer falar alguma coisa, Eurico? Eu nunca tinha pensado nessa questão de você vivenciar e ir agregando valores, vícios, e quando chega no final, querendo ou não, faz parte da sua história, né? Vai que Deus não goste daquela história que você vivenciou a sua vida toda, né? Eu não tinha pensado por isso, como a Kenola mencionou. Achei interessante. Mas eu acho que é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, não. Hoje eu fiquei mais escutando. Gostei bastante do comentário de cada um. Consegui aprender bastante. Mas é isso. O Marcelo, quer falar um pouquinho, Marcelo? Nossa, o evangelho de hoje é bem... chama a atenção da gente, né, para a gente caminhar no caminho correto. Depois a recompensa que a gente vai receber vai ser maravilhosa. Percorrer o caminho do bem, né? Não é fácil, né? Como Jesus já falou, né? Que o caminho tem várias coisas, né, que ele oferece para você, mas ele vai se fechando, né? Ele vai se fechando até te consumir por inteiro. Já no caminho de Deus é totalmente ao contrário, né? Como o Wagner falou, né? Wagner, Pena, né? Ele começa estreito, né? Começa... Não é fácil, né? Você ser cristão, basicamente você tem que remar contra a maré. Prega outras coisas. Então é um caminho estreito que ele vai se alargando, né? E chega no final, ele se alarga. Então, vale a pena, né? Vale a pena seguir esse caminho, né? E interessante que eu comecei a assistir agora a quinta temporada, né, da série, né? E Jesus está sempre alertando nos seguidores dele. Não vai ser fácil, vai ter tribulação. Mas tudo com perseverança, né? Quem perseverar até o final será salvo. O Luizinho vai falar um pouquinho, Luizinho? Você consegue? Vamos ver. Eu vejo o entrar no reino de Deus, né, pela prática da justiça. É o ser bom, não buscar, né, acumular. Porque quando nós acumulamos de uma forma ou de outra, muitas vezes é pela prática da injustiça, né? Então, todo o acúmulo, se nós formos ver, analisar, né, mais a fundo, todo tipo de acúmulo, ele faz parte da injustiça.
de uma forma ou de outra você está sendo injusto com alguém, e nessa injustiça você se distancia do reino. É o você acumular tantas coisas que acaba se afastando, né, desse reino. Então, às vezes, nas pouquíssimas coisas que você fala assim, né, mas aquela injustiça que eu pratiquei é tão pequenininha, né, mas aquilo está te levando a te afastar daquele reino. Tanto igual daquele grande que praticou grande injustiça. Não faz diferença do pequeno e do grande, né? A injustiça para Deus acaba sendo do mesmo tamanho, né? E você, através da sua prática do dia a dia, se acha melhor do que o outro, como vocês falaram aí, né? Mas na verdade não tem melhor, nós somos iguais, e é por isso que nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra, nesse planeta, porque nós estamos aprendendo a mesma coisa. Na verdade somos todos iguais, os mesmos defeitos, tudo igualzinho, né? Porque se nós fôssemos diferentes, nós já não estaríamos aqui. Essa é a verdade. Nós estamos aqui porque nós precisamos aprender. Então estamos na igualdade com todos. Não há diferença. Então todos nós, né, de uma forma ou de outra, acumulamos coisas de uma forma injusta. O triste de tudo isso é você não perceber, né? Muitas vezes você está andando dentro de uma igreja da ordem franciscana, participando disso, daquilo, e como vocês falaram mesmo, né, acaba olhando o erro dos outros e não vendo o próprio erro, né? Nossa. Né? Como vocês comentaram aí, isso é muito importante. Então, eu vejo então em tudo isso, nesse evangelho, nós entendermos que não somos nada, que somos pecadores, que somos iguais, não somos nem um pouquinho melhor do que o outro que está lá fora, somos todos iguais, né? E todos nós temos que aprender muito mesmo, né? Para poder entrar nesse reino. Acho que a grande lição é essa, viu, gente? Não ficar comparando, né? Nós somos melhor que aquele ou que aquele outro, né? Mas somos iguais, né? Todos nós. Pode colocar até uma pessoa que peca muito, né? Que vocês possam imaginar no meio político, nisso, naquilo, que acumulam, né? Os erros deles são iguais aos nossos. Erra no pouco ou erra no muito, é a mesma coisa, não é diferença, né? Daí que vem, né, o que o Wagner falou, né, Wagner? Às vezes você se imagina que é alguma coisa e você vai ver que alguém que você não dava valor está na sua frente, né? Pode estar muito na sua frente, pode entrar, né, estar vivendo o reino de Deus, né, muito antes de nós, né? Nesse pouco entendimento da verdade, achando que somos algo, né? Muito bonito. Eu faço uma comparação, né? Eu estava hoje comparando, inclusive, né, com a cachorrinha, né, que está aqui do meu lado, né? Eu vejo como que ela vê em mim, né, uma segurança. Em tudo ela vê na minha pessoa, né, uma segurança. E busca olhar para mim, né, em tudo aquilo que eu faço, buscando estar perto. Como se, estando perto de mim, ela estaria segura,
né? E essa cachorrinha, ela não sabe nada, ela não tem entendimento de nada. E nessa necessidade de estar segura, ela se espelha em mim, visualizando em mim uma segurança para que ela possa sobreviver, comer, se alimentar e tal, né? Mas ela não sabe nada. Então eu fiz a comparação hoje, né, de que eu sou esse animalzinho aí, né, que não sei nada em relação ao que ela sabe, né? E busco em Deus, né, essa segurança. Então, na religião, nas coisas que nós fazemos, em Deus, essa segurança, né? Buscando estar sempre perto dele, para que eu não fuja, né? Porque eu possa viver bem, para que eu possa estar bem, né? Perto dele, porque como essa cachorrinha aqui, ela está aqui do lado dormindo, não conhece nada, não sabe nada, ela se vê em mim uma segurança, e eu também, como não sei nada, não conheço nada, então vejo nele essa segurança, né? Então eu acho que é por aí que nós temos que viver, né? Nessa certeza de que nada sabemos, não temos conhecimento algum da verdade, e botar, né, toda a nossa segurança nele, nas coisas que ele busca nos ensinar, né? Acho que eu falei demais, né? Acho que é isso que eu quis dizer também. Você falou em uma forma muito mais linda, mais bonita. Mas é isso, né, Luzinho? Porque a gente quer a segurança, a gente quer ter a segurança em Deus, mas a gente também quer ter um trabalho, que a gente consiga guardar um dinheiro para o futuro, a gente quer ter uma casa melhor que puder, a gente quer ter um carro, não sei o quê, a gente quer poder isso, quer poder aquilo, e tem a parte também, eu não quero perdoar aquela pessoa, eu não quero amar o próximo, aquele próximo meu, não quero. Então a gente vai criando tantos, que aí eu acho que não é ponto de vista, não importa o respeito, é a gente que está muito cheio, muito carregado, ou de tanta coisa, né? E aí não passa mesmo pra volta. É por aí mesmo, né? Acho que ficou bem. O Mário quer terminar pra gente, Mário? Quer falar mais um pouquinho? Não, eu acho que todo mundo falou, eu concordo também, é mais ou menos isso mesmo. Aqui, levando para o contexto, mais de 2000 anos, é uma educação assim para os judeus infiéis, Jesus está falando. E ele chama os pagãos. Os judeus tinham consciência da religião. Os pagãos não. E os pagãos muitas vezes faziam o que os judeus deveriam falar, ou seja, o que os crentes deviam fazer. Os pagãos fazem as coisas boas, né, do coração, e não são induzidos pela religião, mas pelo amor. Aí, no caso, a crítica aos judeus é aqueles que eles têm consciência, frequentam o templo, pagam lá os dízimos, as taxas, tem todo um rigor com celebrações, mas no dia a dia não tem amor. Então Jesus fala que a porta é estreita, porque esses que conheciam a palavra, o segmento, frequentavam o templo, deixa mais para frente eu dou um jeito. Então é assim, para nós é bastante interessante, porque nós somos assíduos, né, à fé, à palavra, né, somos frequentadores das missas, dos compromissos religiosos, enfim, importante, né, todo esse segmento é importante, mas levar esse segmento para o dia a dia, na convivência com os irmãos. É viver e conviver o que Jesus nos apresenta. Seguir Jesus é isso.
Porque depois pode ser muito tarde, porque a gente sabia de tudo, a gente tem consciência do que é ter fé. O pagão não, o pagão faz de livre, espontânea vontade que vem do coração. É para esses que Jesus volta a se olhar, chama mais para perto deles. Aquele que é muito religioso, mas não pratica o amor, é uma hipocrisia. E esses aí lá na frente vão correr, né? Mas aí já pode ser um pouco tarde demais, a porta já fechou. É importante isso, Deus não é cruel, Ele só prega e ensina as coisas simples, saber olhar, saber viver a própria. Muitas vezes a gente deixa para depois. Lá na frente eu vou. Agora o que mais me chama a atenção, o que me atrai mais, né, que me dá mais prazer, alimenta o meu ego, a minha vaidade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Que a porta é estreita. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa frase é importante para a gente pensar. Penso eu que é isso. Acho que podia terminar, né, Luizinho? Isso, então Falta 9 minutos. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né? Tendo a plena certeza de que foi Ele que falou, se expressou através de cada um de nós, né? Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estás no céu, Amém. Ave Maria, Santa Maria, nós, pecadores, agora Santo Anjo, do Senhor, Deus de novo, e a ti, na verdade, então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, né? Sobre a nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.